Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se nada mais, nada menos do que a Assembleia Legislativa tem que estar também sobre a régide da lei e da Constituição brasileira. A licença maternidade, licença paternidade, é uma lei instituída no Estado do Rio de Janeiro e não faz qualquer sentido a gente não ter dentro da Assembleia Legislativa a licença maternidade assegurada. A gente não pode, senhor presidente, imaginar que uma resolução como essa seja alvo, por exemplo, de malversação. Pelo contrário, a gente precisa imaginar que de 12 das 27 Assembleias Legislativas do Estado do Rio de Janeiro ainda não prevêem a previsão específica em seus regimentos internos sobre licença maternidade e paternidade para deputados estaduais. Além disso, 11 assembleias possuem 120 dias e 2 apenas 180 dias de licença para as mães. Ainda que o nosso projeto aqui, nenhuma das assembleias possuam 30 dias para o pai. É importante trazer isso porque o nosso projeto também fala da licença paternidade. Ou seja, estamos compreendendo que o nascimento de uma criança, a criação de uma criança, e também prevemos a adoção, no caso do projeto de resolução, também é uma responsabilidade do pai, não pode recair somente a responsabilidade da mãe. Então, a gente avança na legislação, mas avança na discussão da responsabilidade de mães e pais no cuidado com essa criança. E é por isso que a importância desse projeto de resolução. Mas não só medidas como essas são importantíssimas para que as mulheres possam ocupar os espaços de poder, o espaço da política e crescer em termos de representatividade no espaço de poder. Ou seja, mulheres eleitas para as casas legislativas não vão ter os mesmos benefícios que todas as mulheres da nossa sociedade. Isso é um contrassenso. Estamos aqui falando de legisladoras, de pessoas que fazem do seu trabalho uma responsabilidade, um comprometimento com a Constituição brasileira. Não estamos sequer legislando em causa própria, inclusive dizer sobre isso, que esse projeto é um projeto que desenhamos em 2019, já entendendo a dificuldade das mulheres no parlamento e das mulheres mães dentro do parlamento também. Então, a falta de regulação e regulamentação das licenças maternidade, mesmo a paternidade, é reflexo também de uma compreensão que precisa ser superada, de que as mulheres não poderiam chegar nos espaços de poder das casas legislativas. A gente precisa lembrar aqui que lá, quando discutíamos a Constituição brasileira, e falavam do lobby, do batom, das mulheres que chegavam nesses espaços de poder e estavam ali reivindicando condições iguais, inclusive, aos homens, a gente precisa lembrar que o fato do plenário federal ter passado a ter banheiro para as senadoras somente em 2016, denuncia o nível de tentativa de não reconhecer as mulheres dentro dos parlamentos. E aí, mais de 55 anos depois da inauguração do prédio do Congresso Nacional em Brasília, em 1960. Ou seja, a gente olhar para a nossa história e ver o quanto que essas mulheres não são reconhecidas como parlamentares, nos seus direitos, de serem reconhecidas nas suas necessidades fisiológicas, de ter um banheiro. É muito escandaloso. Então, é um entendimento errado de que esses lugares do parlamento só pertencem aos homens e só os homens, assim, devem ocupar esse espaço, porque a gente vive uma democracia às avessas. Que democracia é essa, onde nós temos cerca de 52% de mulheres, não temos cerca de 52 mulheres representantes dentro do parlamento? Então, se nós buscamos a democracia, se nós buscamos o respeito e o comprometimento com as legislações vigentes, não é possível que a Assembleia Legislativa destoe desse lugar especial aqui no Rio de Janeiro. E é necessário que colocamos como viável a presença de mulheres do parlamento, seja nos debates aqui colocados, a gente fala também muitas vezes de violência política de gênero às mulheres no parlamento, mas lembrar que o reconhecimento dessas mulheres
na licença maternidade e também na licença paternidade, como já havia colocado, compreendendo pais, também possuem esse dever do cuidado com os filhos. E é isso, gente. A possibilidade de fruição da licença maternidade e paternidade e também, no caso de adoção, é central, senão não teremos aí a nossa democracia, o respeito à legislação do Estado do Rio de Janeiro e à Constituição brasileira. Deputada Élica Takimoto, gostaria de fazer? Então vai pedir depois. Tá. Então, nesse sentido, esse é um projeto de resolução que modifica o regime interno da Assembleia Legislativa, garantindo assim a licença gestante de duração de 180 dias, prorrogáveis no caso de aleitamento materno e, inclusive, incluindo a licença paternidade por duração de 30 dias. Por exemplo, nosso querido deputado Yuri Moura foi recentemente pai e não pôde ter a licença e o cuidado com o seu filho de maneira adequada, quando em outros serviços isso é estabelecido. Então, a gente também tem casos, e apresentado isso é de extrema importância, em casos de perda gestacional. Porque, muitas vezes, essa mulher perdeu o bebê, está ali completamente numa situação delicada, de vulnerabilidade, e ela não tem uma licença maternidade diante de uma perda que a gente não pode nem imaginar na vida de uma mulher. Enfim, são essas as determinações que trazem a licença maternidade, paternidade, em caso de adoção, para a Assembleia Legislativa, como o reconhecimento da nossa Constituição, o reconhecimento do direito da mulher parlamentar estar nesse lugar com o cuidado necessário. Hoje, as únicas licenças que temos previstas na Assembleia Legislativa é em casos de doença ou em casos de questões pessoais. Ora, uma mulher que precisa parir, ela não se encaixa em nenhuma das duas questões, afinal de contas, ela não está doente e não é meramente uma questão pessoal. Então, nesse sentido, a gente pede a apreciação de todos os deputados e deputadas, entendendo a necessidade de todos nós também exercermos o nosso direito de sermos mães e pais. E, para além disso, assim, teve uma emenda que teve uma provocação que eu achei bem delicada, que era a tentativa de chamar o suplente. Ou seja, calma aí, gente, se a gente tem uma mulher gestando, ela não pode ser punida por gestar. Então, quando a gente abre uma previsão para que o suplente seja chamado, a gente está punindo essa mulher que ousou gestar. Ou seja, isso é uma contradição na nossa sociedade, isso é uma contradição também dentro do parlamento, e nós, obviamente, conseguimos diálogo importante dentro da CCJ, a sensibilidade dos deputados e das deputadas, do presidente da Casa, entendendo que essa emenda não contribuiria, pelo contrário, traria para essa mulher gestante uma punição por ter colocado seu corpo aí num momento tão específico da vida dessas mulheres para gestar. Então, é por todas nós que possamos chegar dentro do parlamento, ser acolhidas na nossa decisão de gerar, mas mais que isso, é garantir que todos nós estejamos sob impostas as mesmas leis que todas as mulheres no Estado do Rio de Janeiro já são colocadas. É isso, senhora presidenta, muito obrigada.